Olá, amadas, sejam bem-vindas ao canal. No vídeo de hoje eu vim trazer para vocês dicas para ler a Bíblia. Já tem vídeo sobre isso aqui no canal, dando dicas para você ler o Novo Testamento. No vídeo de hoje eu vim trazer dicas para você ler o Antigo Testamento. Se você se interessa pelo assunto, fica comigo. Se você deseja começar pelo Antigo ou pelo Novo Testamento, não tem importância. O importante é que você comece. No vídeo anterior que já tem aqui no canal, eu dei a dica para vocês começarem pelo Novo Testamento, que traz aí a vida de Jesus para frente. Mas se o seu desejo é começar pelo Antigo Testamento, ou se você já leu o Novo, então no vídeo de hoje eu venho trazer algumas dicas para vocês de como ler o Antigo Testamento. Bom, a primeira dica que eu dou para vocês é escolha uma tradução compreensível. Sim, uma tradução que você goste de ler. Se você tem uma boa compreensão da Bíblia, você vai se dar bem com as Almeidas da vida, tanto a corrigida, atualizada, e agora a nova Almeida também traz uma linguagem bem compreensível. Mas se você ainda é novo e quer pela primeira vez ler o Antigo Testamento, eu aconselho que você procure outra tradução, como por exemplo a NVT, a NVI ou até mesmo a NTLH. Também tem a Almeida Contemporânea. Então, busque uma tradução, uma linguagem da Bíblia que seja de fácil compreensão para você e que você tome gosto pela leitura. Não faça com que esse momento seja um momento pesaroso, mas sim que seja um momento de prazer. Então, escolha uma tradução. Eu indico bastante a NVT. Eu acredito que é uma linguagem que veio para somar e que é uma linguagem assim muito compreensível, muito fácil de se entender e também gostosa para ler. Bom, outra dica que eu dou é você ler 2 capítulos por dia. Se você não consegue, tudo bem, você pode ler um, mas leia 2 capítulos por dia. E você pode fazer essa leitura do Antigo Testamento conciliado com um livro poético, por exemplo, Salmos, Provérbios, Cântico dos Cânticos. São livros poéticos que você pode estar fazendo a leitura do Antigo Testamento de 2 capítulos, mais um capítulo de um livro poético. Eu também dei essa dica na leitura do Novo Testamento, mas os livros poéticos é para ser lido e relido quantas vezes forem necessárias. São leituras bem prazerosas. Então, faça isso, leia conciliado. Outra dica é tome notas. Tem um caderninho para você fazer anotações das suas dúvidas ou das coisas que o Espírito Santo está falando com você. Já tem vídeo aqui no canal sobre o diário espiritual e também de como eu faço o meu devocional, mas você pode ter um caderninho para tomar notas, anotar a parte os versículos que te chamaram a atenção e também as suas dúvidas para você depois posteriormente pesquisar. E eu acho que acima de todas as dicas que eu poderia dar para vocês peça orientação ao Espírito Santo. Bom, existe uma frase bem conhecida que é: a Bíblia é o único livro que você lê na presença do autor. Isso mesmo. Todos esses homens que escreveram a Bíblia estavam divinamente inspirados pelo Espírito Santo. Então, antes de você ter esse momento de leitura, de estudo, a qualquer hora do dia que for melhor para você, peça orientação a ele. Eu gosto muito de fazer as minhas leituras à noite, é onde eu tenho mais tempo, onde eu tenho mais atenção para estar fazendo isso, mas muitas pessoas gostam de fazer de manhã. Não importa tanto o horário que você faça, o importante é que você esteja concentrado naquilo, que você dedique um momento diário para estar ali. Só você, Deus, a palavra dele é onde você pode pedir a orientação e pode estar também crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Bom, agora que eu dei todas essas dicas para vocês, a pergunta que fica é: por onde começar? Eu venho trazer algumas dicas agora por onde vocês devem começar a ler o Antigo Testamento. Bom, amadas, por onde começar? Na verdade, se você vai começar a ler o Antigo Testamento, não existe outra forma de começar senão pelo começo. Nós temos os 5 primeiros livros da Bíblia, conhecido como o Pentateuco, ou também os livros de Moisés. Então, nós temos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. É por aqui que vocês vão começar. Se a gente pensar o começo de tudo como a evolução da vida humana, nós vemos Gênesis como o começo de tudo. Gênesis é a concepção, é o nascimento. Aqui coisas importantes vão acontecer, personagens importantes vão aparecer, como Adão e Eva, Abraão, Noé, né? Então, nós temos algumas histórias onde Deus cria todas as coisas e escolhe um povo para fazer dele uma grande descendência. Então, nós temos em Gênesis a concepção da vida humana.
Então comece por Gênesis. Nós temos aqui, nesse primeiro livro de Moisés, conhecido também como parte do Pentateuco, 50 capítulos. É um pouco extenso, sim, mas as histórias que contidas nesse livro são maravilhosas. Então, como eu disse, você pode ler 2 capítulos por dia, conciliado com um livro poético, ou deixar os livros poéticos para depois e ler 2 capítulos por dia de Gênesis. Depois nós vemos com Êxodo, é o próximo livro que a gente vai ler do Antigo Testamento. Êxodo também faz parte desse conjunto de livros escrito por Moisés e tem 40 capítulos. Vamos ver Êxodo como a primeira infância, é a gestação do povo de Deus. É aonde Deus vai tirar o povo do Egito e vai fazer eles irem para a Terra Prometida. O personagem principal e importante nesse livro é o tal conhecido Moisés, o libertador. Bom, depois de você ler Êxodo com 40 capítulos, nós vamos ler o livro de Levítico. Digamos que o livro de Levítico, com seus 27 capítulos, é a educação do povo de Israel. Sim, aqui foi construído o tabernáculo, onde o Senhor fez com que o povo conhecesse as leis. Então, é um livro das leis. Qual é o processo que deveria ser realizado para realizar os cultos? É um livro, assim, que traz bastante essa questão da educação do povo, o livro de Levítico. E depois nós temos Números, com 36 capítulos, o próximo que nós vamos ler. Números com 36 capítulos, vamos dizer que é a adolescência do povo de Israel. É onde o povo passa 40 anos de peregrinação no deserto, onde Deus prometeu que eles iam para a Terra Prometida. E é nesse período de 40 anos que Deus trabalha no meio daquele povo. E por fim, nós vamos ler Deuteronômio, com 34 capítulos. Deuteronômio, digamos que é a fase adulta. É onde Moisés, em seus últimos dias de vida, relembra aquela nova geração que tinha nascido, tanto as leis quanto as promessas de Deus. E aí, com isso, nós lemos os 5 primeiros livros da Bíblia, conhecido como Livro de Moisés, ou se não, Pentateuco. Bom, depois de você ter lido os 5 primeiros livros da Bíblia, o próximo passo é seguir. Vamos para os livros históricos, assim conhecidos porque tratam da história do povo de Israel. Tanto o livro de Josué, que é o primeiro que a gente vai ler dessa série, com seus 24 capítulos, que vai contar a conquista da terra de Canaã, após os 40 anos no deserto. Nós vamos ler isso em Josué. Então, depois que o povo passou 40 anos lá em Deuteronômio, no que o Moisés vai relembrar o povo de tudo aquilo que eles passaram, nós vemos com o livro de Josué, onde eles vão estar conquistando a Terra Prometida. É um livro fascinante que conta muitas batalhas e muitas, às vezes, como Deus usou esse personagem tão principal que foi Josué. Seguindo aí, nós vamos para os livros de Juízes, com 21 capítulos, ainda dentro dessa temática dos livros históricos. Todos esses daqui, ó, são os livros conhecidos como os livros históricos. Então, o livro de Juízes tem 21 capítulos, e Juízes eram as autoridades civis e militares que governavam o povo de Israel. O povo não tinha rei, e eles eram governados pelos tal juízes. Nós temos aí Gideão, Débora e alguns outros nomes. O povo sempre caía em pecado, Deus permitia que alguém escravizasse aquele povo e Deus levantava um novo juiz para ser aí o guia do povo. Então nós vemos isso no livro de Juízes. E em seguida nós vamos para o livro de Ruth, que tem apenas 4 capítulos. Esse livro é um livro muito belo, onde conta a história de uma estrangeira que após a morte de seu marido prefere ficar com sua sogra e entre o povo de Deus, mas aí conhecida como Ruth. A história aí de Ruth, de Noemi, e Deus abençoou tanto a vida dessa mulher que depois ela vai fazer parte da genealogia do próprio Jesus Cristo. E depois nós temos 2 livros conhecidos como o 1º e o 2º Samuel. O 1º Samuel tem 31 capítulos e o 2º 24. Esses 2 livros foram escritos pelo profeta Samuel, que conta aí a transição do governo de juízes para a monarquia. Sim, agora o povo de Israel teria reis. Então nós temos aí essa transição de juízes, onde o povo era governado por juízes levantados por Deus, para
para agora os próprios reis, que além de ser conhecidos por Deus, muitas das vezes eram escolhidos pelo próprio povo. E aí nós vemos tantos reis maus que passaram a governar Israel, e o povo sofria por conta disso. Depois nós vamos ler o Primeira e o Segunda Reis. Sim, o Primeira Reis tem 22 capítulos e o Segunda Reis 25. Então, desde o rei Salomão, que é o sucessor de Davi, até os demais reis, nós vamos ver a história aqui no Primeira e no Segunda Reis. Durante esse período aí de reinado, nós vemos também vários profetas que se levantaram. Depois, mais para frente, vocês vão ler os livros proféticos, os profetas maiores e os menores. Mas esses livros estão divididos, né? Tem o Pentateuco, tem os históricos, os poéticos, tem os profetas maiores e os menores. Mas não quer dizer que os profetas maiores e os menores aconteceram só depois, não. Aqueles profetas que depois vai aparecer na Bíblia, é tudo nesse período aqui, ó, de reis, onde Deus passa aí dos juízes para a monarquia, e aqui nós vemos no Primeira e Segunda Reis a história dos reis de Israel. É aqui que aqueles profetas também vão aparecer, né? Se nós olharmos para a Bíblia por uma ordem cronológica. Então, nós temos aqui Primeira, Segunda, Reis. Depois de você ler esses 2 primeiros livros de reis, você vai ler o Primeira e depois o Segunda Crônicas. Bom, então, Primeira e Segunda Crônicas. O Primeira Crônicas tem 29 capítulos. Nesse livro aqui, Esdras, que também tem um livro dele aqui na Bíblia, ele vai conduzir o povo que estava exilado na Palestina para a sua libertação. E o Segunda Crônicas conta histórias de Esdras, fazendo uma recapitulação da história do povo, lembrando o povo tudo que Deus já tinha feito. E esse livro tem 36 capítulos. Depois nós temos um livro também chamado por Esdras. Nesse livro aqui, vai contar a história de como Deus usou 3 reis persas para libertar o povo da Babilônia. E esse livro aí tem 10 capítulos. Depois disso, nós vamos para Neemias, com 13 capítulos. Este livro basicamente vai contar a história do retorno do povo de Israel após o cativeiro da Babilônia, o povo retornando para a sua terra. Neemias. E aqui, por fim, para terminar essa saga dos livros históricos que vai contar toda a história do povo de Israel, nós temos o livro de Esther, com os seus 10 capítulos. Esse livro relata o período de 10 anos durante o reinado aí de Assuero, e aí nós conta a história dessa mulher judia, que vai ser levantada e usada nas mãos de Deus como rainha para libertar o povo da morte certa. E por fim, depois desses 12 livros, você vai ter lido toda a história do povo de Israel. Bom, após a leitura do Pentateuco e dos livros histórico, nós vamos para esses livros poéticos. Se você estava lendo conciliado com os livros poéticos, então você já leu algum desses aqui, mas se não, agora nós vamos começar pelos 5 livros que estão tidos como os livros poéticos. O primeiro deles é o livro de Jó, com 42 capítulos. Aqui os relatos provavelmente ocorrem em uma sociedade patriarcal. Talvez seja na época de Abraão. Alguns dizem até que Jó foi até o primeiro livro escrito antes mesmo de Gênesis. Bom, mas a autoria disso é um pouco desconhecida. Inclusive, a própria autoria do livro é desconhecida. Mas é uma história também espetacular do homem Jó. E depois nós vamos para os conhecidos Salmos, com seus 150 capítulos, né? Os salmos eram escritos em situações de diferentes dor ou gratidão e louvor em formas de cântico. Tanto Davi quanto outros escreveram salmos. Inclusive, nós temos salmos do próprio Moisés. O Salmos 90 é um salmo escrito por Moisés. Depois disso, nós vamos fazer a leitura de Provérbios, com 31 capítulos. E a autoria dele, alguns dizem que foi Salomão, né? Porque é o Provérbios de Salomão. Com alguns outros, nós temos talvez Agur, Lemuel também tem escrito Provérbios. Esses textos foram escritos durante o período de reinado do tão rei sábio Salomão. E depois nós temos o livro de Eclesiastes, com 12 capítulos. Aqui fala do final do reinado de Salomão,
quando ele já fazia um balanço sobre a sua vida, uma perspectiva de tudo que ele tinha vivido. Então aí ele escreve Eclesiastes. E por fim nós temos Cantares de Salomão, ou em algumas versões está escrito Cântico dos Cânticos, com 8 capítulos. É uma declaração de amor de Salomão para uma mulher, por uma mulher. Nós temos Cantares e também aí faz essa analogia do amor de Deus para com o povo. E aí, por fim, nós lemos os livros poéticos, lembrando que você pode fazer a leitura destes conciliado com outras leituras da Bíblia, que se torna até uma leitura até mais prazerosa. Bom, após a leitura dos livros de Moisés, que é o Pentateuco, os históricos e os poéticos, para terminar o Antigo Testamento, nós temos os conhecidos livros proféticos. Tem os livros profetas maiores, assim chamados porque os capítulos eram mais grandes, como os profetas menores, que tinham seus capítulos mais pequenininhos. Como eu disse anteriormente, na passagem dos livros históricos, esses profetas apareceram no período dos reinados dos reis, tá? Então, eles estão aqui no final do Antigo Testamento, mas de forma cronológica eles teriam aparecido lá naquela parte dos livros históricos. Aí aqui, gente, tanto faz você começar tanto pelos profetas maiores quanto os profetas menores. Se você quer ler de uma forma assim mais rápida, mais corrida, eu aconselho você começar pelos menores, porque os números dos capítulos são menores. Ou se você quer ler os profetas maiores primeiro, que são esses livros aqui, apesar de serem poucos, os números dos capítulos são bem maiores, como por exemplo, o livro do profeta Isaías tem 66 capítulos, então se você escolher começar pelos maiores, eles terão capítulos maiores, então tanto faz a ordem, tá? Eu vou falar aqui de forma mais corrida e mais rápida, para que nós não venhamos ter aqui um vídeo muito grande, mas olha, o profeta Isaías tinha 66 capítulos, Jeremias 52, Lamentações só tinha 5 capítulos, mas como se trata, escrito também pelo próprio aqui Jeremias, que é a Lamentações dele, então nós temos aí apenas 5 capítulos, e nós temos Ezequiel com 48, Daniel com apenas 12 capítulos, mas são aí os conhecidos profetas maiores, tá? E daí nós temos os profetas menores, assim conhecidos porque os livros deles eram bem curtinhos. Nós temos aqui Oséias. Oséias tem apenas 14 capítulos, gente, e é o meu livro, favorito da Bíblia. Sim, eu amo esse livro, é o livro que eu mais amo, eu já li em várias traduções, em várias versões e sempre estou refletindo sobre esse livro. Conta a história deste profeta que se casou com uma prostituta, Deus manda que ele se case, ele se apaixona por uma prostituta para simbolizar o que o povo fazia com Deus, que estava se prostituindo com os outros deuses. Nós temos o livro de Joel, com 3 capítulos, Amós com 9, Obadias com apenas 1 capítulo, Jonas com 4 capítulos, Miqueias com 7, Naum com 3, Abacuque também tinha 3 capítulos, aliás, Abacuque faz uma oração linda a Deus no seu 3º capítulo do seu livro. Nós temos Sofonias com 3, Ageu com 2, Zacarias com 14 capítulos e, por fim, Malaquias, com 4 capítulos. Daí nós finalizamos o Antigo Testamento. Então, tanto faz a ordem que você escolhe fazer a leitura dos profetas, tanto começando pelos maiores ou menores ou vice-versa, tá? Nós temos aqui esses livros proféticos, mas como eu já disse, a passagem desses profetas estão conciliados lá com a história, com a parte histórica do povo de Israel. São livros maravilhosos também. Eu até aconselho vocês começarem pelos profetas menores e daí vocês vão para os profetas maiores, tá? Leia aí 1 ou 2 capítulos por dia, vai ser bem edificante para a sua vida. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas, deixe aqui seu comentário, seu like, se inscreva no canal. Eu espero que seja de ajuda para vocês, tanto as dicas que eu dei no começo do vídeo, quanto essa aqui, ilustração que eu tentei trazer para vocês sobre o Antigo Testamento, tá? Escolha aí uma versão legal, um horário bom, anote, peça orientação ao Espírito Santo de Deus, que ele vai te ajudar. E outra coisa, pessoal, se vocês por acaso leram hoje, não leram amanhã, não pare, não importa quantos dias vocês deixaram de ler, continue de onde você parou, retome a sua leitura, se dedique a estar com Deus, a ler a Bíblia, a palavra dele, você tem muito a aprender. Tudo isso daqui aconteceu no Antigo Testamento, nós não estávamos aqui vivendo num período da graça, assim, da lei, né? Mas são promessas que estão contidas aqui que servem para você também nos dias de hoje. Deus prometeu para o povo de Israel e também tem prometido
prometido para o seu povo em pleno século XXI. Então, vale sim a leitura do Antigo Testamento, viu? Tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Que esses vídeos possam ter ajudado vocês, que Deus abençoe vocês e até a próxima.